O crescimento do e-commerce durante a pandemia de coronavírus impulsionou diversos outros segmentos que rondam o setor. Um deles é o de galpões logísticos, fundamentais para as operações de vendas online. A Log, desenvolvedora e locadora de galpões, teve seu crescimento acelerado por esse movimento. Conversamos com André Vitória, CFO da Log, sobre os últimos resultados, o modelo de negócios da companhia e as perspectivas para o futuro, diante de uma desaceleração do crescimento do e-commerce. Mas antes de assistir esse vídeo, se lembra de curtir, compartilhar e de se inscrever no nosso canal. Oi, André, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, muito prazer. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigada a você por topar conversar com a gente. E acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre a empresa em si, né? Qual é exatamente o modelo de negócio de vocês? Vocês trabalham na administração ou na propriedade de galpões, na construção? Como é exatamente? Bom, Ana, a Log, ela tem uma característica, hoje ela é uma desenvolvedora de ativos logísticos, né? Ou seja, a gente trabalha desde o desenvolvimento desse ativo, passando pela tua fase de locação até vamos dizer, o desinvestimento, ou seja, a venda desses ativos. Acho que o principal cenário, o nosso modelo de negócio, ele está pautado em três principais características, né? A primeira delas é a diversificação geográfica. A companhia hoje atua em todas as regiões do país, né? São 17 estados e mais de 40 cidades. Então, isso mostra que cada vez mais, né, a gente vem interiorizando, né, as operações. Um outro aspecto importante é a modularização dos nossos galpões. Ele atende também desde operações de grande porte, né, entre 50, 70, 80 mil metros quadrados de área bruta locável, até operações de menor porte, né, entre 4 e 5 mil metros quadrados, por exemplo. Então, essa característica, né, dos nossos galpões tem sido realmente muito bem vista e tem sido muito bem recebida também pela nossa carteira de clientes. E a terceira principal característica é a verticalização da nossa operação. Ela é toda integrada, né? Ou seja, vem desde a identificação da demanda, né, onde a gente identifica essa demanda, compra-se o terreno, faz a regularização do terreno, depois desenha um projeto, constrói o ativo, loca esse ativo e ainda faz a administração dos condomínios. Ou seja, a companhia ela tem uma participação muito relevante em todo o seu ciclo, né, no modelo de negócio. Perfeito, mas vocês não trabalham na parte de operação de gestão de mercadoria, parte de operação mesmo? Não, isso vamos dizer, essa parte é toda feita pela carteira que nós temos hoje de clientes, né? São mais de 240 contratos ativos de clientes de diferentes tipos de indústria, né? Desde e-commerce propriamente dito, mas tem muito cliente de varejo, alimentos e bebidas, farmacêuticos, área automotiva, têxtil, transporte, ou seja, a variedade de indústrias é que normalmente faz, obviamente, essa operação andar dentro dos nossos galpões. Legal. E esse boom do e-commerce, desde o início da pandemia, impulsionou o negócio de vocês? Acelerou a tendência de crescimento, tá? Vamos dizer, ao final de 2019, né, trazendo algumas informações, né, para vocês, a gente tinha um plano de crescimento, na época que nós tínhamos intitulado esse plano, ele chamava Todos por Um, né? O que significava o Todos por Um? Significava um aumento, uma entrega, né, de 1 milhão de metros quadrados de área bruta locável num período de 5 anos, né? Durante o ano de 2020, a gente viu que essa demanda ela acabou crescendo, né, em função da mudança de hábito, né, dos consumidores. A gente teve uma tendência de cada vez mais compras sendo efetuadas pelo meio online. Então, a gente revisou esse plano de crescimento ao final de 2020 e a gente passou a chamá-lo de 1,4, ou seja, teve um upside de 40%, mas significava que a gente tinha, então, dentro desse plano de crescimento, a entrega de 1,4 milhão de metros quadrados de ABL num período de 5 anos, ou seja, entre 2020 e 2024. E já durante o primeiro semestre desse ano, né, de 2021, a gente revisou novamente para cima esse plano, ele passou agora a ser 1,5. Então, o grande drive de crescimento realmente do nosso setor, né, e da Log, realmente tem sido esse avanço e esse crescimento do e-commerce no Brasil. Legal, e então a perspectiva é que o e-commerce continue impulsionando a expansão.
a tendência é que sim, talvez não na mesma velocidade que nós vimos, né, ao longo de 2020, durante esses primeiros meses de 2021, mas a tendência é que se cresça, principalmente quando a gente compara o Brasil com outros mercados, né, de proporções semelhantes ao nosso. Quando a gente fala de China, México, né, Estados Unidos, ou seja, realmente ainda tem um espaço muito grande para que o mercado de e-commerce participe, né, da tendência e das decisões de compra, né, dos consumidores. Então, a gente entende que isso realmente deva avançar, né, ao longo ainda dos próximos anos e avançar ainda de uma forma significativa. Então, a gente tem uma expectativa muito positiva aí quanto ao nosso crescimento. Ótimo. E uma das características, né, uma das apostas das empresas de e-commerce agora é a entrega em tempos cada vez mais curtos, as entregas próprias. Isso tem impulsionado uma expansão logística, uma expansão geográfica, eu digo, de atingir mais áreas e que antes não eram atingidas. Como isso está sendo refletido nos galpões? Como eu disse, né, no início da minha, falando um pouquinho da companhia, a diversificação geográfica realmente é uma característica importante do nosso negócio. Cada vez mais a gente vem interiorizando essas nossas atividades, muito em função de que os nossos clientes perceberam que é muito importante estar próximo ao centro de consumo, justamente porque ao longo desses últimos meses, ou seja, durante a pandemia, o fato de a gente ter um ingresso maior de consumidores no mercado, os próprios consumidores também se tornaram mais exigentes, né? Então, não somente em relação a preço, mas principalmente em relação a prazo. Então, para se atender essa exigência ou expectativa de prazo, você realmente precisa estar mais próximo, né, dos clientes finais. E acho que essa é uma tendência que vem realmente acontecendo com quaisquer dos tipos de indústria. Acho que é difícil a gente encontrar, né, uma empresa hoje que não tenha no processo de decisão, né, final, né, de compra, que não passe por uma experiência online em algum momento, né? Então, realmente, isso tem tido uma abrangência grande. E então, o consumidor pede para que ele realmente tenha um prazo, né, de entrega mais curto. E para você entregar mais rápido, você realmente precisa estar mais próximo. Então, cada vez mais a gente vai enxergar operações, né, atingindo centros urbanos, né, em maior quantidade e em diferentes regiões. Bacana. Bom, certamente o cenário, então, para vocês é de otimismo. Sim, eu vejo que ainda em 2021 e 2022, por mais que a gente tenha, né, um período instável em relação a ser um período eleitoral, eu acredito que a tendência é que a gente ainda mantenha, né, esse crescimento, né? A gente já tem uma perspectiva muito positiva, né, o volume de obras que nós temos hoje em andamento e aquelas que já vêm sendo contratadas, né, para o próximo ano, e que a gente vai continuar com essa trajetória de crescimento. Do ponto de vista estrutural, a companhia está bem sólida, né, seja com a reposição dos terrenos para atender esse plano de crescimento, seja com a velocidade e eficiência da construção, seja pela carteira de clientes, né, que a Log tem, que eu diria hoje que é a melhor carteira de logística do país a gente tem hoje, né, e então, do ponto de vista estrutural, a gente está muito bem posicionado, né. Acho que é importante a gente monitorar o mercado em função de taxa de juros e inflação, porque isso pode, de alguma maneira, criar uma certa instabilidade, e em função disso, o plano, né, de crescimento, ele manter a velocidade, diminuir ou aumentar. Eu acho que é em função da gente monitorar realmente mais esse cenário macroeconômico do que a estrutura, né, ou seja, que hoje envolve as nossas atividades em si. Entendi. Além desses fatores aí de potencial risco que você mencionou, eu penso também na alta dos preços, né, de materiais de construção, na falta de containers, que tem restringido um pouco o acesso a materiais. Como isso está afetando a empresa? Vocês estão sentindo impacto? Um impacto significativo que nós tivemos na nossa estrutura de custos vamos dizer, o preço das nossas estruturas metálicas, ou seja, o aço realmente teve uma pressão forte em preço ao longo desses últimos 12 meses, e eu acredito que a gente já tenha passado pelo pior momento, né, em relação a esses aumentos. Não acredito que a gente deva ter um arrefecimento em função desses preços baixarem novamente, mas eu acho que a gente está agora de uma maneira mais estabilizada em relação a eles. Fora o custo de aço, Ana, eu não vejo outra pressão que a gente venha tendo em relação à nossa composição de custos, não, né? Mão de obra, a gente não teve necessariamente uma pressão
recebida em relação a ela. Terrenos também, a gente não tem tido pressão em relação aos preços de terreno. Então, acho que realmente o aço é aquilo que afetou a nossa cadeia, né, de custos aqui dentro da companhia. E a tendência é que a gente agora se acomode, né, com os patamares de preços, né, de aço que a gente, né, tem hoje sendo praticado, e que a gente venha, então, a estudar cada vez mais, vamos dizer, alternativas internas, né, para que a gente tenha um efeito ou um impacto menor nesses aumentos. Perfeito. Eu acho que da minha parte era mais isso mesmo, entender um pouquinho o momento de vocês. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que a mensagem que a gente passa em relação à companhia, tá, Ana Júlia, aqui, é uma mensagem positiva, como eu comentei sobre a expectativa de crescimento, a expectativa da gente continuar interiorizando as nossas operações junto com a nossa carteira de clientes, a gente promover mais essa democratização, né, de acesso aos produtos a regiões que não necessariamente antes tinham essa acessibilidade, e de mostrar que a gente vai continuar focado naquilo que a gente pode controlar, né, que é o nosso crescimento, né, monitorando, obviamente, o mercado, mas, assim, trazendo cada vez mais as nossas operações para centros distintos, né, daqueles que a gente vem atuando hoje, e, vamos dizer, com a mesma qualidade, né, e com a mesma expectativa, né, vamos dizer, de velocidade de entregas e de, vamos dizer, atendimento à população de uma forma geral. Legal. Então, muito obrigada, André, pelo seu tempo e até a próxima. Tá, agradeço a você, Ana. Até a próxima.